E se eu te disser que você está prestes a receber uma novidade extraordinária de Jesus neste momento e que você vai precisar entender algumas coisas antes para manter esse coração preparado, pronto e disponível para isso? Às vezes você chegou nesse vídeo cansado porque entende que tem uma promessa de Deus, mas as circunstâncias às vezes dizem o contrário, ou às vezes você está passando por alguma provação, alguma situação diversa, adversa na sua vida e tem se perguntado, meu Deus, por quê? Por que eu tenho que passar por isso? Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que eu pequei? Será que é uma colheita? É a vontade de Deus para mim? Eu ter seguido por esse caminho é a vontade de Deus? Por que parece que para as outras pessoas dá certo, todo mundo está bem, menos eu? Será que é alguma coisa hereditária, alguma maldição? Ou será que tem pessoas que nasceram para sofrer enquanto outras nasceram para ser felizes? Existe alguma coisa predestinada? E o que eu quero te trazer aqui é uma reflexão não só para você receber através desse vídeo, trazer esperança e te ajudar a perseverar, mas para que você continue a se agarrar nessa esperança, nessa fé, crendo que Deus tem algo sim extraordinário para o teu coração, uma novidade sim para entregar em suas mãos. Eu espero que você receba aí de onde quer que você esteja vendo esta palavra. E aí, e que coisas são essas, Bruno? O que nós vamos conversar aqui que vai abrir a minha mente? Eu quero que você entenda 3 coisas ao longo desse vídeo, ao longo dessa palavra, e que você receba isso. A primeira é que de repente você vai precisar obedecer sem necessariamente entender tudo o que está acontecendo. A segunda é que as pessoas vão se opor a você, mesmo você cumprindo a vontade de Deus. Às vezes situações adversas vão acontecer, sim, justamente para provar a tua fé e naquilo que você crê. E terceiro, vai ser necessário que você mantenha um coração humilde para receber aquilo que Deus tem para poder te entregar. E é isso que nós vamos conversar agora. Sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Bruno Fanticelli, voltando aqui para o YouTube depois de um tempo sem aparecer, para trazer esta reflexão que eu estava fazendo, que serve muito para mim, e eu espero que agregue muito no teu coração no dia de hoje e te ajude a perseverar com constância. É algo que tem chegado para mim nas redes sociais, que é: Bruno, como permanecer firme, constante, perseverar mesmo estando cansado? Como continuar perseverante no Senhor, crendo numa promessa, crendo que dias melhores virão, que eu não estou afadado ao sofrimento, sendo que eu estou cansado, sendo que as circunstâncias parecem que são contrárias à minha expectativa. E é isso que eu vou trazer aqui hoje. Você, se ainda não me segue, falei aqui das redes sociais, eu vou deixar aqui embaixo as minhas redes sociais, para que você possa me seguir por lá. Também tento compartilhar algumas reflexões, tá lá um pouco mais no meu dia a dia, você me conhecer um pouco mais e eu poder te conhecer. Vai ser um prazer ter você lá comigo e aproveitar também para te convidar para entrar no nosso Café com Fé, que é um grupo no WhatsApp onde eu mando mensagens quase todos os dias pelas manhãs para te ajudar a ter sabedoria, para ter discernimento e para perseverar também, mesmo quando está cansado. Vou deixar o link do grupo aqui, você fica à vontade, é um grupo gratuito em que eu espero abençoar e servir a tua vida também ali naquele ambiente. Eu quero abrir com você o Evangelho de João, capítulo 9, dos versos 1 ao 7. Na verdade, todo esse capítulo, ele conta a história de um cego. Diz que Jesus, ao ver esse cego, os seus discípulos o perguntaram: Mestre, esse homem é cego porque esse homem é cego de nascença, porque ele pecou ou porque os seus pais pecaram? E aí Jesus disse: nem uma coisa e nem outra. Ele é cego para que o poder de Deus se manifeste através dele. Depois disso, Jesus cuspiu no chão, fez um punhado de barro, passou nos olhos daquele homem e mandou que ele se lavasse no tanque de Siloé. E aí o homem obedeceu, grave isso. A partir daquele momento que o homem obedeceu, ele lavou seus olhos e voltou a enxergar, e todos ficaram admirados com essa cura daquele homem que era cego de nascença. E me chama a atenção nessa passagem que os discípulos estavam ali questionando: quem pecou? Quem será que fez isso? Por que tinha isso sobre a vida dele? Porque havia uma crença na tradição judaica de que se alguém estava passando por alguma enfermidade na sua saúde,
certamente era porque ou ele pecou ou era alguma herança dos seus pais que pecaram e aí por isso tinha aquele motivo. E Jesus já vinha quebrando isso, falando, olha, tem coisas que acontecem que não necessariamente vai estar de acordo com o teu entendimento. Não necessariamente você vai entender tudo. E às vezes você vai querer achar uma explicação para as coisas a fim de saber qual é o próximo passo que tem que fazer. Quando Jesus chegou para aquele homem, cuspiu no chão, fez um punhado de barro e passou nos seus olhos, aquele homem não ficou perguntando, por que você fez isso? Por que eu sou cego? Quem pecou para que eu fosse cego? Pelo contrário, aquele homem só ouviu as palavras de Jesus, vá no tanque e lave seus olhos. E obedeceu. E muitas vezes na nossa vida a gente quer encontrar explicações, quer entender como as coisas funcionam, quer entender o inexplicável, tentando justificar porque certas coisas acontecem, dizendo que tudo na sua vida é vontade de Deus, querendo justificar que tudo há um propósito. E sim, pode ser que haja um propósito, mas não necessariamente você vai ter que entender tudo. Às vezes Deus vai te dar um direcionamento e você vai precisar simplesmente, sem entender tudo, obedecer. Quer entender por que seguiu uma profissão, por que aconteceu isso no seu emprego, por que um relacionamento acabou, por que alguém está passando por uma enfermidade, por que você tem que morar nessa casa, por que você tem que passar por essa dívida. E às vezes você tem tentado entender por que Deus, por que isso acontece comigo e não se coloca disponível simplesmente para falar, ok Deus, em tudo dai graça, em tudo eu entendo como que eu posso glorificar ao Senhor através dessa situação. E ao invés de só tentar entender o porquê de estar naquela situação, como vou glorificar a Deus através disso, como que isso pode ser usado na minha vida para que através dela eu glorifique a Deus. E o principal ponto é obedecer, buscar seguir a direção do que Deus faz, honrar a Deus, ser uma pessoa justa, íntegra e mesmo assim, independente das circunstâncias, dando graças a Deus. Primeiro ponto é que aquele homem obedeceu e foi curado. E é interessante que se você seguir um pouco mais nessa leitura, você vai ver que imediatamente os vizinhos veem aquele homem enxergando e já questionam como que aquele homem era cego de nascença e agora está enxergando. E o questionam e perguntam para ele. E ele fala, foi um homem chamado Jesus que me curou. Não sei como ele fez, ele só me mandou fazer e eu fiz e eu fui curado, eu obedeci. Imediatamente levam aquele homem à presença dos fariseus e começa um grande interrogatório. Ao invés de se celebrar a cura de um homem que era cego de nascença, que nunca tinha visto na vida, eles estavam mais preocupados em questionar por que aquele homem foi curado no sábado. E começaram um interrogatório sem fim, até levando a questão para os seus próprios pais, porque já não queriam mais escutar aquele homem. Questionaram a ele, quem foi a pessoa que te curou? Os fariseus questionaram, provavelmente alguém que não é de Deus, um pecador, porque fez isso num sábado. Questionando a forma como Deus faz as coisas, porque Deus tem que seguir um método conforme a minha visão limitada. Aqueles homens que eram mestres da lei, que conheciam a lei, que deviam entender mais de Deus do que todo mundo, estavam naquele momento colocando limites para o que Deus podia fazer. E Jesus veio quebrando esses limites, inclusive fazendo algo que no entendimento deles era proibido, como curar no sábado, como curar alguém naquele dia que era proibido pela lei. E aí eles tentando encaixotar Deus nos seus métodos, dizer como é que Deus tem que agir, estavam questionando aquele homem a respeito do próprio milagre, como mesmo vendo um milagre, questionando. Aquele homem disse, olha, primeiro era Jesus, agora ele fala, deve ser um profeta que fez isso. Foi um profeta que o fez. E aí aqueles fariseus dispensam aquele homem e vão questionar os seus próprios pais. E os próprios pais não queriam se envolver. Os próprios pais nem o chamam por aquele homem. A gente em nenhum momento sabe o nome daquele homem na palavra. Aqueles pais falam, olha, a gente só sabe que ele nasceu cego e que foi curado. Agora quer saber alguma coisa? Vá saber com ele. E percebe que se levantou uma grande oposição a respeito de um milagre, algo que era visto, reconhecido por todos. E mesmo assim havia um questionamento para aquele homem. Mais uma vez aquele homem foi interrogado na sinagoga e questionado a respeito desse milagre. E ele até fala, se quem fez isso era pecador, não sei. Eu sei que eu era cego e agora posso ver. Reconheça o que Deus
já fez na sua vida. Reconheça de onde você estava, de onde Ele te tirou e até onde Ele lhe trouxe. Reconheça isso e entenda que nem sempre as coisas vão ser fáceis. Nem sempre vai ser uma situação favorável em que as pessoas ao seu redor vão concordar com tudo que está acontecendo. Vai se levantar alguns para te questionar, vai se levantar alguém com uma palavra contrária, até questionando se você merece. Como questionaram se aquele homem merecia, falando, olha, você é pecador, você não sabe de nada. Como você vai saber se o que vem de Deus e o que não vem dele? Porque você é um pecador. E às vezes as coisas vão se levantar na sua vida assim, dessa forma. Pessoas vão se levantar contrariamente. E aí que você vai precisar entender que é preciso ter firmeza e que às vezes vão acontecer provações. Às vezes vão acontecer situações diversas de pessoas próximas. Os próprios pais daquele homem não quiseram se envolver na situação. E às vezes você está aí frustrado porque tem gente próxima a você te questionando a legitimidade de você estar próximo ao Senhor, questionando que você não é digno de buscar uns caminhos corretos para a sua vida ou de alcançar aquela bênção que Deus prometeu no teu coração. Falando, ixi, esquece isso. Esquece isso que não é para você, esquece essa palavra que ela não é de Deus para você, mas você sabe, você tem convicção do que aconteceu. Você sabe de onde Deus te tirou e sabe aonde Ele te colocou e sabe para onde Ele vai te levar. E às vezes está pensando que tudo tem que ser confortável, tudo tem que ser mediante a paz. Se eu sinto paz é porque é de Deus. Nem sempre vai ser. Às vezes vão se levantar situações adversas, pessoas próximas que você não esperava, pessoas que se dizem de Deus, se levantando para poder falar contra aquilo que você acredita e que você já sabe que aconteceu. E é nessa hora que você vai ter fé, porque sabe quem te trouxe até aqui. Entenda que as situações vão ser contrárias, sim, mas isso não é para te parar. Às vezes você vai precisar demonstrar convicção e perseverar naquele que está fazendo a boa obra. E aquele homem chegou a ser expulso da sinagoga porque não disse o que os fariseus quiseram ouvir. E às vezes a situação está te pressionando agora para você dizer exatamente o que o inimigo quer que você diga. Para você dizer e ceder à pressão e desistir daquilo da onde Deus te chamou para poder te levar. E é nessa hora que você tem que ter convicção e falar, eu não vou desistir. As circunstâncias fazem parte do processo, mas eu sei que o meu Redentor vive e que eu vou alcançar aquilo que eu tenho para alcançar. E aí a gente entra nesse terceiro ponto, que você vê que Jesus encontra com aquele homem novamente, sabendo que ele tinha sido expulso da sinagoga e pergunta, ei, você crê no Filho do Homem? E aquele homem completo, revestido de humildade, fala, quem é o Filho do Homem para que eu possa crer? Cadê ele? E Jesus fala, aqui, sou eu que disse. E ele então responde, eu creio. Você imagina, ele sabia da condição dele. Ele disse lá no verso 25, eu era cego, agora posso ver. É isso que eu sei. E quando ele entende que Jesus é o Filho de Deus, ele, depois de ter obedecido, depois de ter perseverado convicto, e agora com humildade diante de Deus, ele fala, eu creio. E aí Jesus completa dizendo, eu vim a este mundo para julgar as pessoas que estão cegas, para que elas possam ver. E aqueles que veem, fiquem cegos. Era como se ele estivesse dizendo, os fariseus estão tão orgulhosos das suas posições e dos seus conhecimentos e de acharem que são melhores do que os outros por conhecerem como que Deus tem que fazer, que eles não conseguem ver, nem que hajam todas as evidências. Mas você simplesmente obedeceu com a sua humildade, recebeu o Filho do Homem e de repente encontrou aquilo que é muito maior do que enxergar, que é a salvação em Cristo Jesus. Perceba você que o Filho do Homem cuspiu no chão e da mesma forma como Deus fez o homem do barro, ele fez com que aquele homem que não via nada, ele não restaurou uma visão, a visão simplesmente não existia naquela vida. E através do barro, da fé e obediência daquele homem, ele passou a enxergar, ou seja, um sentido na sua vida que jamais havia existido, passou a existir pela ação do Filho do Homem. Eu não sei qual é a situação que você está aqui. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu quero que você faça essa oração comigo nessa hora, para que Deus possa te direcionar e que independente da sua expectativa ou do que tem acontecido, daquilo que não tem acontecido, mas que você espera que aconteça, que você
ainda que não haja circunstâncias ou que não haja, que você pensa assim, olha, isso nunca existiu em lugar nenhum, não importa. Através de uma palavra do Senhor, o que não existia pode vir a existir. O que Ele espera de você é obediência, perseverança e humildade. É isso que você tem que receber no seu coração. E antes de fazer essa oração por você, quero te falar que nós estamos com um grupo de estudos em aberto, que é o Grupo Sião, que é um grupo que a gente vai passar 3 meses juntos, estudando, meditando juntos, com encontros quinzenais ao vivo, sobre constância e perseverança, mesmo quando estamos cansados. A gente espera estudar e meditar sobre esses temas, fazendo uma jornada, entendendo ambientes, entendendo pequenos começos, entendendo mais sobre jejum, provação, promessa e sobre aquilo que não é uma promessa, que de repente é consequência da sua atitude. É isso que a gente espera aprender ao longo desses 3 meses juntos. Vai ser uma turma pequena, 25 pessoas, está quase fechada a turma. Nosso primeiro encontro vai ser agora, no dia 23 de julho, vai ser o nosso primeiro encontro ao vivo. Se você quiser saber mais, eu vou deixar um link aqui com mais informações. Lá também você pode tirar dúvidas. E vai ser uma honra, um prazer ter você lá conosco também. Tá preparado? Vamos orar juntos? Senhor Deus, obrigado. Que esta palavra fale aos corações de quem estiver ouvindo e que, independente das circunstâncias, mesmo que nada faça sentido, mesmo que eu não precise, mesmo que nós não entendamos tudo que está acontecendo ou as circunstâncias que se apresentam ao nosso redor, que o Senhor possa fazer como o Senhor fez com aquele homem, tendo misericórdia e agindo para que o poder do Senhor seja glorificado através da minha vida e da vida de quem estiver me assistindo aqui. Vá de encontro aos corações, abre o caminho, faça um milagre e, acima de tudo, ó Pai, ainda que o Senhor resolva ou não resolva as situações da qual nós temos expectativa, que algo extraordinário, que é a tua salvação, encontre os corações de todos os que estão vendo e que eles possam se alegrar, ainda que as circunstâncias digam o contrário, mas na alegria de ter a presença do Senhor na vida de cada um. Esta oração eu te faço no nome de Jesus. Amém. E que Deus te abençoe.